Então, agora, só para a gente encaminhar, então, o Zalaf fala em primeiro lugar, depois o Argos, e a Júlia, muito obrigada pela sua presença, vai fazer os comentários, depois a gente abre para discussão. Boa tarde a todos. É o primeiro boa tarde, né? Atrasou um pouquinho. E eu acompanhei as discussões, fiz algumas anotações, e antes de tratar dos assuntos, que também vão ser bem rápidos, eu não posso deixar de dizer para vocês que a Lei 13.457, de 2009, cuja formulação eu tive o privilégio de participar, eu, o Dantas, o Argos, o Eduardo, a Vanessa, e se eu estiver esquecendo mais de alguém. Nós fizemos reuniões, essa lei, ao tempo em que ela foi formulada, ela foi um diploma dos melhores que podiam ter surgido, e eu não posso deixar aqui de fazer uma homenagem à pessoa que proporcionou que isso estivesse sendo discutido agora, que é o nosso ex-presidente, Zé Paulo Neves, né? Zé Paulo Neves, eu tive também o privilégio de entrar no meu primeiro mandato, em 2008, na presidência dele, seguiram-se outros 4 mandatos sucessivamente, e ele foi o responsável por conduzir esses trabalhos, naturalmente muito bem assessorado, mas ele conseguiu não só introduzir a legislação, como trazer uma revolução ao processo administrativo tributário por meio do processo digital. Hoje eu trouxe para a minha Câmara o último processo físico que estava no meu acervo para julgamento. Bom, pode ser que haja outras distribuições. Então, essa homenagem ela precisava ter sido feita. Agradecer o Eduardo, a Tatiane, né, Tatiane, a Juliana, os demais que me convidaram. Foi não. Há ainda no TIT cerca de 600 e poucos processos físicos. Então, muito bom saber que você não tem nenhum. Tem espaço no armário. Esse módulo vai ter que ser descontraído para segurar a plateia. Pessoal, eu tenho ouvido, fiz anotações, e o que mais me impressiona, o que mais me provoca suscitações, é como nós, operadores do direito, gostamos de palavras, né? A gente adora direito positivista, né? Vem lá de Roma, lex actionis, né? E a gente adora escrever aquilo que talvez não precisasse escrever. O nosso direito é positivista e ele convive com uma ansiedade desde a mini-reforma do Código de Processo de 94 para cá. O Código de Processo vem trazendo uma série de introduções de legislações de mudança, desviando a anal do positivismo para o direito consuetudinário. É isso que está acontecendo. Os precedentes, as súmulas vinculantes, o IRDR. O que é tudo isso, senão reconhecer que o direito positivista não deu conta de solucionar todos os problemas e nós estamos precisando agora aprender a interpretar. A prova mais recente foi ontem, 6-5. A partir do 2º grau de jurisdição, a presunção de inocência ela é relativa. E a Constituição Federal fala claramente que o culpado é após o trânsito julgado. Só que eu acho que precisava ter dito que o culpado com condenação. Alguém disse uma vez, não sei a quem atribuir essa frase, mas disse o seguinte: no Brasil, no direito brasileiro, não basta dizer que a cocada veio do coco. Tem que dizer que a cocada veio do coco que veio do coqueiro. E é a pura verdade. Eu estou aqui para falar sobre cooperação, né? O que é cooperação? Aí nós vamos lá no artigo 16, está escrito assim: além de outros previstos nesta lei, 16A, né, que é a sugestão, são deveres das partes, seus procuradores, todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, exceto julgadores. Aí ele traz uma série de hipóteses que o julgador não participa nunca. Não precisava ter dito. Mas é um exemplo. É um exemplo. Eu ouvi coisas excelentes aqui, né? Rodrigo Dalla Pria falou dos prazos em dias úteis.
excelente. Recesso, excelente. O prazo em dia útil, ele resolve o problema da contagem. Fica aquela história, mas terminou, começou. É excelente. A questão da multa falada pelo Jardim. A litigância de má-fé tem que ter. Operou a litigância de má-fé, tem que ter a penalidade. Excelente. Agora, tem coisas que já existem, gente. Essa questão da prova, né? Momento da prova. Quando o artigo 19 fala que a prova tem que ser juntada junto com a defesa, ele está prestigiando o princípio da eventualidade. Todas as provas e argumentos têm que estar lá. Ele não está dizendo que tem que ser necessariamente lá. Né? O princípio que rege a prova é que ela seja útil e necessária. O Código de Processo Civil anterior ao atual diz o seguinte: na sentença o juiz levará em conta todos os elementos da causa até aquele momento. Qual que é o problema de juntar? Não pode ter surpresa? Não pode ter surpresa. Não pode ter chicana? Não pode ter chicana. Qual que é o problema de ele analisar? Nenhum. E o direito de petição? O direito de petição está na 10.177, se eu não me engano, não está na nossa, na 13.457, está em outra, mas é a legislação estadual. E ele regulamenta o direito de petição constitucional. O advogado, existe uma falta de paridade entre a representação fiscal, porque lá no artigo 72 da lei está dizendo que ele pode participar do debate. Talvez precisamos modificar. Só que o inciso 10 do artigo 7º da 8.906 fala, que é a nossa lei dos advogados, que o advogado poderá partear, e não é só para questão de fato, não. Pega o inciso 10, vocês vão ver, para dizer sobre documento, se ele foi eventualmente citado. Na Câmara que eu estou presidindo, o advogado tem voz aberta, pela ordem. Mas ele tem voz aberta, o outro está aqui para confirmar, e talvez outros que já estiveram lá. Mas o determinado juiz... É uma pena que um determinado juiz ou um determinado... Aí não é um problema de processo. Aí é um problema de quem opera o processo. Mesma coisa o prazo da prova. Ficou 2 anos lá para fazer o auto de infração e eu só tenho 30 dias. Você só tem 30 dias porque o prazo é razoável na medida em que a prova deva estar pré-constituída. Então, o problema migrou para o processo quando, na verdade, devia ter sido resolvido lá, na fiscalização. Preliminarmente, eu vou fiscalizar isso, 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 você vai estar sujeito a isso, então, coopera. Vamos cooperar. Não, vamos trazer para cá questão da paridade. Que disparidade maior do que proibir o fisco de rediscutir e permitir que o contribuinte rediscuta? Não tem disparidade. Eu fico pensando que, não, mas acontece, tem que ser... Ao cabo e ao final, existe uma disparidade que todos nós advogados adoramos, que é, não deu certo aqui, vamos lá. Eu não estou dizendo que tem que mudar ou tem que permanecer, eu estou dizendo que nós precisamos contextualizar. Tudo que se fala precisa contextualizar. O Código de Processo Civil novo, ninguém ainda se deu conta de que ele não tem a mesma... o mesmo cacuete, a mesma natureza do Código de Processo Buzaide. Ele não tem. O Código de Processo Novo eliminou procedimentos e disse, processo comum. Tem lá as medidas de urgência e de evidência? Tem, mas vai desembocar no processo comum. Acabou essa história de impugnação ao valor da causa, nomeação à autoria, e ninguém se deu conta. Estuda-se medida cautelar, antecipação de tutela, se ela pode permanecer, se tutela de evidência, e quer fazer comparação com o Código de Processo Civil anterior. Não vai dar certo. Olha que interessante. Nós estamos querendo diminuir os recursos, né? Estamos querendo diminuir as etapas. O Código de Processo anterior previa 9 recursos, ou 8. O atual prevê 11. O Código de Processo anterior tinha 5 livros. Hoje nós temos 5 ou 6 na parte geral. Depois nós temos mais 4 na parte específica. Não é o que se fala de mais ou o que se fala de menos. É o que se interpreta. E o que me assusta é, cada vez que alguém propõe alguma coisa, nós temos que dizer que a cocada vem do coco e vem do coqueiro. E, ao mesmo tempo, nós queremos o direito
consuetudinário, das interpretações. Não, presunção de inocência não pode ser absoluta. A frase que mais se ouve quando se quer quebrar uma cláusula pétrea é dizer que ela não pode ser absoluta. Princípio da dignidade humana, então, é matéria para qualquer tipo de julgamento. Dúvida com a multa, momento da prova, eu já falei, paridade de julgamento. A questão da presidência das câmaras, gente, não tem solução. A solução boa é a que existe. Nós temos presidentes do fisco, presidentes do contribuinte, e é desse caldo, que vão sair as decisões que a Câmara Superior vai uniformizar. Nós não temos que reinventar a roda, na minha opinião. Eu tenho muito mais coisa para falar. Livre convencimento não tem nada a ver com persuasão racional. Eu quero que o juiz que vai olhar a minha causa tenha liberdade de julgar. É o que eu mais quero, porque todo mundo sabe aqui que o auto de infração ele chega para ser julgado com a bandinha já ganhou. Ele já chega com a presunção, ele já chega, mas olha, esse caso aí, aquele caso daquela operação que aconteceu, já tem Polícia Federal envolvida. E daí? Aí o juiz que vai julgar, não, tem receio de melindrar. Qual que é o problema que foi? Operação tal, problema penal é problema penal. Aqui é outra situação. Né? Então, essa introdução eu faço, porque a minha preocupação é segurança jurídica. E a segurança jurídica ela está nas palavras. A palavra é um mau veículo do pensamento. Infelizmente, quanto mais se disser, talvez menos se consiga dizer. É isso por enquanto. Obrigado. Bom, já fiz os meus agradecimentos, então vou direto ao ponto, né? Está pela hora. Só uma coisa que me passou aqui. Se não houver, naqueles que atuam no processo administrativo, o real conceito do que seja interesse público, que não deve, como falou o professor Júlio, se confundir com interesse fazendário, arrecadatório e legal, nem com interesse de contribuinte, também sou negador, se não ficar, né, se ele entender que interesse público é interesse da sociedade, se não entender, não vai adiantar modificar a legislação, na verdade. Né? A legislação ela é um instrumento daquele que quer utilizar bem essa ferramenta. Então, nós temos fiscais, representantes fiscais, bons, ruins, julgadores bons, ruins e contribuintes também na mesma linha. Contra isso, a gente não consegue resolver. Mas a iniciativa de limitar as atividades aqui, essa a gente consegue. E, nesse ponto, fiz algumas observações. Né? Por exemplo, então, o artigo 2, não sei se dá para puxar ali, né? O artigo 2, artigo 2º, né? Perdão, o artigo 2º. Uma coisa que eu estava discutindo aqui com o César, e foi o seguinte, aqui está dizendo que a decisão administrativa deve ter um prazo máximo de 360 dias, e que é obrigatório que seja proferida a decisão administrativa 360 dias a contar do protocolo de petição, impugnação, defesa. Esse prazo de 360 dias, Dantas, tem que verificar a viabilidade dele ou não, e se é alguma coisa que é necessária num processo eletrônico, que eu acho que até menos prazo na prática está acontecendo. Isso acontecia quando era no papel. Quando eu cheguei em 98, eu peguei um processo de 88. Então, isso daí não acontece mais. Mas uma sugestão que eu dou é algo que eu gostei muito quando fui dar aula em Santa Catarina, que lá no recurso ordinário tem 2 anos de prazo para o recurso ordinário. Se passar dos 2 anos, para de correr juros. E parar de correr juros, eu acho que é razoável, quando o processo, né, tem essa problemática de se alongar. Para isso, existem as válvulas para parar de correr prazo em alguns pontos que foram colocados aqui, como, por exemplo, diligência. Se tem diligência, para de correr prazo. No eletrônico, acho que dá até para controlar isso, né, o processo eletrônico. E correr juros também obriga a própria máquina a funcionar, né? Inclusive, lá, se eu não me engano, na legislação de Santa Catarina está assim, se ultrapassar o prazo, para de correr juros e vai tentar identificar por quê, e até, talvez, penalizar quem parou indevidamente. Não vou gostar muito disso, porque eu quero olhar os prazos dos meus processos lá para ver como é que está.
É uma sugestão que eu coloco para o artigo 2º. No artigo 4, ou 4º, o artigo 4º, também parágrafo 2º. Deixa eu ver aqui o que era. No 4º, parágrafo 2º. Não, tá. Daí já falaram da verdade, né? Essa questão da verdade material, e o professor Gustavo já falou bem, qual é o limite, né? O que é verdade material? Se eu posso descumprir o devido processo legal em nome da verdade material, qual é o meu limite? Então, isso daí é uma coisa que a gente não consegue resolver. Também há tempos falamos sobre isso, a respeito da questão da verdade material, né? O outro artigo, e que precisaria ser melhor discutido, o outro é o... Espera aí que eu... o artigo 10b, a sugestão que coloca assim: o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Pois é, o professor Júlio falou sobre capitulação. Quando foi colocada a questão da erro de fato, erro de capitulação, podem ser corrigidos, não anulam, é isso que está na nossa legislação, talvez o entendimento seja aquele entendimento de que, por ser procedimento vinculado e não discricionário, basta estar, por mais absurdo que seja, mas basta estar perfeitamente descrito que a ninguém é dado o direito de alegar que não possa buscar no ordenamento qual é o dispositivo legal. É claro que nós que temos mais experiência, né, e eu fui representante fiscal 6 anos, e o professor Júlio estava na minha Câmara, né, foi muito bom, né, discuti, aprendi muito com ele. É claro que naqueles processos mais antigos, em que a gente não entendia absolutamente nada do que estava escrito na descrição, onde é que o contribuinte e também nós buscávamos o que estava acontecendo? Na capitulação. Então, isso é uma falha, o que não significa que capitulação faça parte da motivação legal, para quem assim pensa. Estou pegando alguns ensinamentos do professor Eurico, na época, que nós discutimos isso, capítulo 5 do lançamento tributário, como está esgotado, eu acho, ninguém vai saber se eu estou falando de verdade ou não, mas estava lá. E é o capítulo 5 também do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, de uso público. Mas talvez seja por isso. Mas sabe uma coisa que me perturba lá? É quando a descrição está correta e a capitulação está errada, e aí, se você corrigir a capitulação, aumenta o valor, porque a capitulação é que manda no DDF, no demonstrativo fiscal, não é isso? Então, o que está dizendo a nossa lei? Os erros equivalentes ou menores depois da correção, você corrige, sem problema, acerta lá até a capitulação e manda para o contribuinte para ele, se quiser, pagar até com um desconto que fosse de defesa. E como lá fala equivalente ou menor, não fala maior, fala assim, não pode aumentar o valor pela correção. Então, a descrição correta, a capitulação errada, eu tenho um problema. Porque, se eu corrigir a capitulação, aumenta o valor. Aí vai falar que é reformar-se impégios. Nós tínhamos um argumento na época da representação fiscal. Eu não piorei a situação dele. A situação dele já era ruim. Só que o valor era diferente. Como ele se defende do verbo infracional que eu estou falando que ele faz, eu não estou falando nada de novo. Todo problema é segurança jurídica, de previsibilidade. E isso daí não está sendo resolvido aqui para mim ainda. Eu tenho essa. Por que nós fazemos então o processo? Deixamos a capitulação errada? A gente faz gambiarra. A gente não aumenta, mas a capitulação não é aquela. O que nós fazemos, né? Isso não foi resolvido. Aí fala, não, manda de volta, se mandar de volta, é decadência ou não, porque é motivação legal ou não faz parte da motivação legal. No artigo 30, no artigo 30, tá bom, obrigado. No artigo 30, sim, olha só, estava conversando com o César. César, vê se é isso mesmo. Na sugestão, na alteração sugerida, está dizendo assim: não impede a lavratura do auto de infração, a propositura pelo autuado de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício. Assim, após o lançamento de ofício, não dá para falar, não fica sem sentido, porque a lavratura, como é lançamento de ofício, como é tributo estadual, só dá para ser autolançamento, né? Lançamento por homologação. Se é lançamento de ofício, já teve lavratura do auto. Então ficou sem sentido essa partezinha, ou após o lançamento de ofício.
né? Ou após o lançamento de ofício. Ficou sem efeito, na verdade. No 30. No 30. Se a gente enxergou direitinho, né? Oi? Não, só que não serve, como a gente está fazendo uma alteração da legislação estadual, né, que é administrativa, que se inicia com a impugnação de lavratura de auto, de infração, então já foi a lavratura. Não sei se fica correto aqui. Eu acho que a conta é o seguinte: ajuizar a ação antes ou após o lançamento? Não, tudo bem, mas olha só como é que está. Como assim? Como é que pode ter lançamento de ofício sem lavratura de auto? Mas o problema... Como é que pode ter lançamento? Não dá. Entendeu? Argos. Não tem nexo. Argos. Oi. Você pode ter um tributo sujeito a um regime Não, de lançamento de ofício. não, então, eu pensei nisso, mas Não nós existe hoje. nós estamos alterando essa lei. Aqui é ICMS, IPVA e TCMD. O pensamento do pessoal do IPVA da Fazenda é que é lançamento por homologação. ITCMD por homologação. ICMS homologação. Onde é que está o de ofício? Pode vir amanhã. A gente está fazendo uma lei para processo, eu não estou fazendo uma lei para o ITCMD e ICMS. Não, está fazendo para os tributos estaduais que existem. Isso. Amanhã pode vir um tributo sujeito a um lançamento. Não, isso eu não tinha pensado. E se tiver e couber, é melhor que já esteja pronto para receber. Entendi. Então, não sei nem se foi essa a intenção, estou falando Não, agora. não, sobre esse aspecto eu não tinha pensado. É uma saída. subjacente. Né? É uma saída. Mas a preocupação subjacente, na realidade, pois não. Argos, é justamente em relação ao problema que enfrentamos em câmaras reunidas essa semana, lá do Conselho, que é a questão da multa quando há ajuizamento liminar. Então, quando é que se permite a aplicação da multa e quando não se permite a aplicação da multa com liminar? Se inicia o procedimento fiscal, tem liminar. Ou se tem o lançamento de ofício e tem liminar, a multa é aplicável ou não é aplicável? Não. Situação oposta. Se não houve lançamento, mas tem a liminar, a multa cabe ou não cabe? Bom, então essas são as duas situações. Isso consta dos parágrafos. Tudo bem, isso tá. Não, eu digo assim, mas o antes ou depois é para preservar essas duas situações. Não como sei. um auto de infração vai ser lavrado após um Tá dizendo lançamento de nem pedir. ofício? Ele, auto de infração, é em si um lançamento de ofício? Então, na verdade é. Mas, Jonathan, olha só. Olha como é que é a orientação de lavratura de auto de infração, já que a gente trabalha com isso, né? Como a gente ensina os fiscais. Quando tem liminar e mandado de segurança, se lá tiver objetivamente dizendo não lavre o auto, ele não vai desobedecer, não é para lavrar, claro. Não constitua o crédito tributário, aí tinha dúvida, né, Cássio? Não constitua o débito tributário, se era ou não, e eu entendia que também não lavrava. O que a gente discutia muito, Saluci e Vanessa, cadê a Vanessa? Que a gente discutia muito era o seguinte, ele cumprindo a liminar, se ele não deveria ser penalizado só quando ele faria o depósito do montante integral. Então, o artigo 30, então, olha só. Então, tem várias vertentes. Para a vertente fazenda tradicional, só se fizer o depósito do montante integral, né, com um motivo esquisito que é prevenir decadência, né, que para mim nem teria, porque ele está cumprindo a ordem judicial. Mas tem um outro pensamento, que ainda não é a maioria lá no tribunal, e que eu faço parte dele, que ele não está em situação infracional. Porque a situação infracional seria descumprir a ordem judicial. E descumprir a ordem judicial ele não vai fazer. Então, ele não estaria, então, multa não poderia ser aplicada. Então, mas é esse justamente o problema, porque algumas legislações não seguem a regulamentação da 9430, Sim. E a 9430 tem previsão expressa. O STJ tem vários precedentes, a gente discutiu essa semana, que mesmo antes da 9430, a interpretação correta é para lançar sem multa. E tem uma única exceção, que é a exceção da MP 2158/35, que é da CPMF, que fala, mesmo com vigência de liminar, é para lançar com multa e vai pagar a multa. Aí houve uma discussão justamente da aplicação desses entendimentos do STJ à legislação municipal. E a estadual, me parece que caminha no mesmo sentido do voto vencido, diga-se passagem meu, da Tatiana, enfim, dizendo que se aplica a multa nos casos porque não há exceção específica. A questão eu acho que a ideia que talvez estivesse por trás era equiparar
o artigo 30 à redação da 9430 para evitar justamente essa dúvida. Tá. E a liminar, como eu disse, pode ser anterior ou posterior ao auto-infração. Bom, Porque nos 30 dias você pode conseguir a liminar. Vê o auto-infração, você tem 30 dias para pagar, você pode simplesmente pedir a liminar e suspender a exigibilidade. Ou você pode ter justamente uma liminar em uma ação declaratória anterior à lavratura do auto-infração. tá. Não, tudo bem. Né? Vamos discutir, vamos lá para eu poder ir fechando aqui. Tem o 31, o 31 não, vamos lá, o 44. Ah, o 44. Olha só, o 44, que já foi falado aqui, está dizendo sustentação oral. Então, uma sugestão, e Dantas, né, e quem é juiz do TIT aqui, que já foi ou ver se é razoável ou não. O que está acontecendo atualmente? Antes, a sustentação oral era 5 minutos. Sustentação oral, ela é para reforçar aquilo que já foi colocado no recurso, não é para inovar nada. E aí, 5 minutos você achou pouco, colocaram 15 minutos. Na prática, o que está acontecendo em 15 minutos, quando tem 5, 6 sustentações orais, que o senhor sempre vai lá fazer, certo? Nós estamos julgando menos da metade dos processos que a gente estava conseguindo julgar antes. Aí fala, não, mas isso não é... Acontece que 15 minutos, né, na minha opinião e de alguns colegas, é um tempo acima do suficiente para quem vai repisar o ponto. Aí você fala, mas o meu caso demora muito, então tem que ter... E o nosso presidente é muito razoável nisso, ele deixa à vontade. Mas quando dá 15 minutos, o pessoal tem usado 15 minutos até para falar tudo outra vez. Sabe? Fala 3, 4 vezes para usar os 15 minutos. Isso está indo contra a celeridade, né, que eu tenho visto. O papel da representação fiscal é engraçado, né, porque eu fui representante 6 anos, então eu estou à vontade para falar. Representante fiscal, ele não é advogado de governo, certo? Ele não é para ser advogado de Estado. Quem não compreende isso como representante, na minha opinião, está errado. Não sabe o seu papel. E a gente discutia muito, eu e o velho Caetano, a respeito do que é ser representante fiscal, né, o meu antigo chefe. Ele tem realmente duplo papel. O papel dele, inicial, era só levar o código para o juiz. Sabia disso? Era assim, ele andava com os códigos na mão, e aí, o que você quer? O que você quer? Ah, eu quero ver a Constituição. Ele abria. Era esse o papel da representação fiscal. Era exatamente isso. O início foi esse, aqui em São Paulo. Depois foi ganhando corpo, né? E eu entendo que o representante ele tem que ter, como todos nós, né, essa visão da sua real função. Agora nós temos um problema, porque no julgamento, realmente, a representação fiscal discute as situações. E o advogado, ele faz o seu papel dentro do prazo dele para fazer a sustentação oral e é impedido de discutir as situações. Então, das duas, uma. Ou nós vamos assumir que a representação fiscal é parte ali e vamos deixar os dois na mesma, ou seja, prazo para um e prazo para outro, como foi falado isso, ou vamos deixar que os dois falem da mesma forma. Com isso eu concordo, né? Tá? Assim, tem que assumir o que é a função ali dentro. Ou é parte, porque se for custos legis, de poder falar a qualquer momento, contanto que ele haja como custos legis. Mas se isso já joga para a fazenda, então eu tenho um problema com o advogado, que não tem essa possibilidade. E falo à vontade, porque... Né? Não dá. Então se ele é parte... Não, na verdade tem essa dúvida. Ele tem as duas funções. Te falo que tem, é só olhar o que ele faz. Tá? E para terminar aqui, desculpa, para terminar, eu vou fazer uma outra proposta. É o seguinte, perícia, você vai em alguns estados, ou na federal, como é que funciona? O contribuinte, ele vem, pede perícia para o Estado indica um assistente, não é assim? E ele se responsabiliza pelo custo da perícia, isso no administrativo. Estado de São Paulo, quando pede perícia, nós falamos, nós não fazemos perícia, mas analisamos a que você apresentar. Eu sou juiz do TIT. Vem um cara com um negócio de estatística, eu olho para aquilo e falo, nossa, cara bom. Quanto número? O que eu vou falar a respeito da perícia? Eu vou verificar quem fez e alguns outros requisitos. É a única coisa. E a conclusão. Esses dias, o Salus deve lembrar, a Vanessa também, vocês estavam lá, teve um julgador numa Câmara tal, que falou assim, eu não acredito em laudo do IPT. Aí, por quê? Porque não. Então, esse tipo de atitude, eu fico chateado porque é São Paulo. Né? São Paulo não podia fazer isso. Nós temos órgão.
Então, talvez colocar a possibilidade de São Paulo realizar a perícia dessa forma. Tá? Eu acho que é interessante. Tá? E eu acho... César, tinha mais alguma coisa? Acho que era isso, né? Tá? Bom dia a todos. Eu agradeço o convite da Juliana, da Tatiane e do Eduardo para participar desse evento. Fiquei muito feliz em participar como julgadora e também como procuradora, dar a minha visão um pouco de alguns pontos aqui. Pensando no mote do painel, que seria, né, traz os princípios, né, o princípio da cooperação, o princípio da eficiência, eu queria fazer uma sugestão pontual, na verdade. Com relação ao artigo 2º-D, que trata da ordem cronológica dos julgamentos, né? Que aqueles que vão à conclusão, né, têm a prioridade temporal, mas tem a exceção do parágrafo único, que ele traz lá nos seus incisos as hipóteses em que, ao meu ver, seriam causas mais simples, teriam uma solução mais imediata, causas mais complexas, então elas ficariam até na ordem de preferência. E aí aqui a questão que eu trago, até é um pouco polêmica, a gente tem visto na nossa Câmara, estamos até debatendo muito a aplicação, que é o princípio da dialeticidade. A gente vê muitos casos em que o recurso ele é praticamente uma repetição da defesa, ele não ataca nenhum ponto da decisão, enfim. E, nesses casos, nós estamos não conhecendo desse recurso. E, assim, eu acredito que isso seria uma possibilidade que já já existe no CPC, que o recurso que não impugnar pontualmente a decisão, ele, pelo relator no 932 do CPC, ele pode não ser conhecido. E eu acho que seria interessante trazer isso para a discussão no tribunal, ressalvando que quando for defesa técnica, né, quando a gente estiver diante da representação pelo patrono. Eu acho que essa forma, essa possibilidade ressalta a cooperação, o privilégio da prerrogativa da defesa, enfim, e a gente realmente discutir, porque o recurso, sendo a última possibilidade de análise de provas nesse sentido, ele tem que ser aproveitado mesmo. Então, o que foi contrário ao seu conformismo naquela decisão? Então, deve ter esse apontamento, sob pena de ser apenas o tribunal, ser apenas uma instância protelatória para, enfim, para ganhar tempo ou, enfim, outros interesses. Então, eu acho que a possibilidade de aplicação com fundamento na nossa legislação do princípio da dialeticidade, eu acho que seria interessante considerar na legislação. Então, era mais esse comentário. Fazer uma observação absolutamente pontual, Argos, em relação à sustentação oral. O grande problema é que quem estabelece os 15 minutos é o novo Código de Processo Civil, assim como o antigo Código de Processo Civil no artigo 937. Ele fala que as sustentações orais terão um prazo de 15 minutos. Então, assim, se é muito, se é pouco, é um problema talvez do Estatuto ou da lei que rege a ordem e o novo Código de Processo Civil. Se a gente está adaptando, digamos assim, também ao novo Código de Processo Civil, paciência. Para isso, existem técnicas, por exemplo, para justamente condensar as sustentações orais, fazer pautas temáticas, etc., 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 no qual se pode justamente coordenar esforços para isso, da mesma forma que a própria representação fiscal, admitida dentro da minha ótica como representante do fisco, ela pode condensar suas sustentações orais também. A experiência, por exemplo, das pautas temáticas do TIT, realmente eu não sei, mas, por exemplo, as experiências do Supremo Tribunal Federal, em relação à matéria, são extremamente bem sucedidas. Ninguém reclama que tem de ter 3 horas, 4 horas, 5 horas para sustentar uma coisa que tenha várias partes. Então, eu acho que, enfim, são 15 minutos, porque o Código de Processo Civil diz que são 15 minutos. Se isso é ruim ou bom para os procedimentos, aí já são outros 500. Eu queria acrescentar algo só fazer um comentário em relação ao que a Júlia colocou. Teve um tempo atrás que foi feito um estudo no CARF sobre o andamento dos processos, por que demorava tanto e tal, porque a gente sabe, existe a suspensão da exigibilidade, obviamente que os contribuintes, muitas vezes, eles trabalham com isso, né? Eles estão com o CND, eles conseguem, enfim. E eu lembro que uma das razões pelas quais os recursos demoravam tanto, os processos demoravam tanto para ser julgados, era exatamente porque tinha muitos recursos protelatórios.
E fazia parte da defesa. Enfim, não estou falando que isso se estende a todo mundo, mas isso era uma estratégia de atuação daquele advogado. Então, eu achei muito boa a sua consideração, porque, realmente, se a gente está pensando em colocar uma ordem de preferência de julgamento, talvez tenha que fazer alguma ressalva para essas hipóteses, para que você também não tenha aí um recurso completamente protelatório que fica lá, esperando a sua vez para ser julgado. Quer dizer, quem está ganhando com isso? Certamente não é a população que precisa daquele dinheiro, seja para pagar ou não é ninguém. Né? Só aquele contribuinte específico. Então, eu só queria acrescentar isso. Os debates da gente, eu acho que a Tatiana pode até falar, né, que a gente debateu muito sobre essa questão no grupo. Sobre o ponto que você estava falando. Ah, sim, da questão protelatória e tudo. As multas processuais. Que foi quando a gente discutiu a questão da multa. Acho que a gente já anotou aqui. Eu acho que as contribuições de todos aqui, eu estou com tantas anotações aqui que eu acho que a gente não consegue. Salúcio, eu acho que a gente vai ter que se encontrar todo dia para colocar tudo isso aqui no papel e fazer um novo evento em novembro, né? Mas nós vamos fazer. Não, é que só a em gente não relação durma. à ordem, Juliana, é só em relação à ordem dos julgamentos, que a gente discutiu bastante e a gente pensou, vamos colocar uma regra igual do CPC? Não. Como é que você resolve o problema do julgador? Porque realmente, assim, tem algumas causas que têm uma complexidade mínima, são meramente... E isso foi um assunto que a gente discutiu bastante, não chegou a uma solução. Eu até acrescentei que assim, a gente teve muita preocupação quando colocou essa ordem de julgamento, porque eu sei que isso foi algo que gerou muita discussão no Poder Judiciário, entre os juízes e tudo, que é colocar, olha, sempre existe a possibilidade de que, motivadamente, você coloque um processo na frente dos outros. Então, nós até levantamos a seguinte questão. Imagina que eu tenho uma tese relevantíssima para o Estado de São Paulo, que ele precisa definir aquilo, porque tem inúmeras outras coisas ali esperando processos semelhantes. Aí ele vai ficar lá no fundo, que são milhões. Então, assim, se você justifica como julgador, ele vai para frente e isso não é descumprir nenhuma ordem de preferência. Então, acho que a gente tem que realmente pensar nisso. Exatamente. Ainda... O CPC, eles não tinham preferencialmente na redação aprovada em março, depois eles alteraram. Sim. Ainda com relação à colocação da Júlia, é uma preocupação de todos nós que, com essa eficiência do processo administrativo e o uso de recurso com efeito protelatório incomoda todo mundo, inclusive advogado que faz advocacia séria. Mas o grande problema da saída pelo não conhecimento é que gera uma contradição em termos. O judiciário ele criou a tal da decisão monocrática do relator para evitar isso, mas a decisão monocrática é uma decisão de fundo, de conteúdo, de mérito. Não conhecer um recurso com fundamento num argumento genérico é conhecer o recurso e dizer que não conheceu. Você precisa, para dizer que não vai conhecer o recurso, saber do conteúdo dele. É um pouco complicado. Talvez, então, criar uma espécie de decisão monocrática pelo relator que impeça esse recurso. O problema é que dessa decisão monocrática, como são essas decisões da presidência, que a pretexto de não apreciar como chama, a admissibilidade entra no mérito, você vai ter que ter um recurso. Mas a gente fez justamente uma alteração para evitar esse despacho meritório. Isso foi uma discussão que o Sallusti trouxe na coisa. A gente fez uma das alterações foi justamente para evitar que o presidente tenha esse despacho meritório. Eu vi que precisa do recurso para isso, porque a alteração não vai impedir que ele continue fazendo. É que tem essa análise, mas assim, ele não vai, o pedido ele não vai julgar ao final. Então, assim, eu não sei se seria talvez uma outra não conhecimento, não seja o caso, mas na redação do CPC ele fala negará seguimento. Então, assim, ele não vai, ele analisa, até porque ele tem que analisar as preliminares por outras questões até, mas assim, eu acredito que ele ainda assim ele não é um exame do mérito em si. Ele analisa, mas ele não vai no pedido. O pedido não vai ser enfrentado por essa razão. Eu tenho uma restrição natural à invocação da dialeticidade, porque se o que interessa é enfrentar o mérito, qual o problema de você verificar que ele repetiu os argumentos e dizer que não procedem ou que procedem? O tempo que você gasta para procurar dialeticidade, você gasta para julgar o caso. E evita o problema daquele recurso, que, a despeito de ser repetitivo da defesa, ele tem, assim, pontos, e aí nós estamos falando de julgamento, de juízo, que enfrentam a decisão. Então, com todo respeito
essa questão da dialeticidade, a Vanessa sabe, isso não funcionou. Nós tivemos isso lá em 2010, 2011, isso não pegou. Além do que, você vai tarifar um elemento objetivo que, na verdade, ele é subjetivo. É juízo de julgamento. Só uma parte. Inclusive, né, nós tivemos essa experiência no TIT na época, e o que aconteceu é que, como à época muitos jogadores não enfrentavam todos os argumentos, ainda se levantava esse ponto. Falava, mas esses pontos não foram apreciados na primeira instância, eu repeti por causa disso. Gente, a gente infelizmente tem que encerrar. Daria para continuar discutindo aqui a tarde toda. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos e as sugestões serão incorporadas e depois novamente discutidas com vocês. Todos convidados para todas as reuniões e para o próximo evento, né? Tem só uma coisinha. A gente vai... Acho que todo mundo, a maioria que fez a inscrição pelo site, né? Quem não fez, a gente convidou via e-mail. Nós vamos disponibilizar um e-mail para quem quiser mandar sugestões e reflexões para que a gente possa incorporar nas próximas reuniões. Muito obrigada.